Um soldado ucraniano permaneceu 471 dias na linha de frente. Os ucranianos possivelmente derrubam um helicóptero de combate com um drone e em vários pontos da linha de frente estão se formando bolsões de cerco. Tudo isso aqui neste relatório de situação. Heiligerstroh diz: economize mais na Holly com meu código. Os ucranianos atacaram novamente a infraestrutura russa. Entre eles, houve um ataque à refinaria em Samara e também uma usina na região de Moscou foi atingida e danificada. Os ucranianos dizem que agora estão conseguindo enganar o míssil Kinzhal, ou seja, fornecer informações falsas para os mísseis, fazendo com que eles voem para uma direção diferente da que deveriam. Segundo eles próprios, já teriam neutralizado 21 mísseis Kinzhal dessa maneira. Os Kinzhal são mísseis balísticos lançados do ar, que são parentes próximos do Iskander-M, que os russos têm usado com bastante sucesso até agora. Vamos passar para os acontecimentos ao longo da linha de frente, e lá temos novas informações sobre o ataque ao oleoduto. Há alguns dias, cerca de 2 semanas. No lado russo, houve novo ataque por um oleoduto na linha de frente. Segundo ambos os lados, esse ataque fracassou. E agora, um blogueiro militar russo, que cobre especialmente essa área da linha de frente, mencionou vários detalhes. 30 homens deveriam tomar Varatchine. Segundo o blogueiro militar, Varatchine fica aqui, neste local. Deveria ser usada apenas uma tubulação para atender essa localidade. Os soldados deveriam resistir lá por 10 dias, enquanto as unidades da Tempestade Sunsei avançam e estabelecem a ligação por terra na superfície. Tempestades Itas são unidades que normalmente são recrutadas entre prisioneiros das penitenciárias. Essas unidades deveriam, portanto, estabelecer a ligação terrestre. A propósito, o planejamento anterior até que foi bom em alguns aspectos. Assim, cabos foram instalados ao longo do oleoduto para que fosse possível telefonar por meio de uma ligação terrestre. Além disso, carrinhos de bagagem, como aqueles que se vê em estações de trem, estavam presentes nas tubulações para transportar equipamentos, munição e suprimentos. E o comandante em si tinha um patinete elétrico para se locomover pela tubulação, o que aparentemente funcionava muito bem entre o dia 2 e o dia 6. Em novembro, os soldados avançaram 25 quilômetros por essa tubulação. No entanto, não estava previsto nenhum reforço através da tubulação. E depois que os soldados saíram da tubulação, o comandante voltou e os deixou sozinhos no local. E ao mesmo tempo, a tubulação foi minada atrás dele, provavelmente para que os ucranianos não a utilizassem. O blogueiro militar reclama que isso, obviamente, teria excluído qualquer reabastecimento e, ao mesmo tempo, teria impedido que os soldados russos pudessem se evacuar por conta própria. E isso teria levado justamente à destruição das tropas russas, que eram compostas por tropas aerotransportadas, ou seja, por unidades de elite. Vários também teriam sido capturados. Isso é tudo o que temos da região de Sumy. Seguimos para Vovchansk. E lá, assim como em Veliky Burluk e Kupjansk, não percebo nem posso documentar mudanças no terreno. Porém, do lado ucraniano, dizem que os russos estão sob pressão crescente em várias áreas. Os russos teriam apenas de 40 a 50 soldados no norte de Kupjansk. O restante já teria sido eliminado. No entanto, os esforços russos para impedir a logística ucraniana com drones têm sido muito bem sucedidos. Os ucranianos falam de uma zona de morte de 20 quilômetros atrás da linha de frente, onde veículos e soldados são constantemente atacados. Isso é tudo desta linha de frente. Seguimos para a área da linha de frente de Borova, e lá temos soldados russos em Bohuslaviga. Aqui neste ponto, vamos dar uma olhada. Eles estão lá, na extremidade sul da localidade. Não está claro se é apenas uma infiltração ou se os russos realmente romperam e tomaram a área ao norte dali. Provavelmente é apenas uma infiltração. Precisamos ver nos próximos dias se os russos conseguiram se firmar lá. Por enquanto, isso não parece ocorrer. Na direção de Liman, temos os russos novamente em Novoselivka, bem aqui neste ponto. E lá eles
Aqui está. Aqui vemos que os russos hastearam sua bandeira no centro de Novoselivka. É possível que a localidade tenha sido tomada. Nos últimos dias, já temos geolocalização de toda a área da cidade. Então, é possível que a localidade tenha sido tomada. Mas também é possível que ainda esteja sendo disputada. Além disso, os russos continuam dificultando significativamente o abastecimento ucraniano nesta região, segundo relatos da mídia ucraniana e de soldados ucranianos. Principalmente, o abastecimento está sendo prejudicado por drones que ficam estacionados nas rotas de suprimento, ou seja, aguardam no solo até que o suprimento ucraniano chegue. Já discutimos isso aqui várias vezes, e essa é uma das táticas que eles desenvolveram nos últimos meses, que também foi copiada pelos ucranianos. Também é interessante que os ucranianos dizem que no local há soldados bem treinados ao lado de soldados menos bem treinados. Há um tempo fiz um vídeo sobre isso, sobre a diferença de qualidade entre os soldados russos, mostrando que do lado russo é claramente feita uma seleção de quais soldados valem o investimento de um treinamento mais longo e melhor, e quais não são adequados para isso. Assim, são enviados mais rápido à linha de frente para serem sacrificados. Se perdeu o vídeo, pode ver aqui. Pelo menos se eu não esquecer de colocar o link para você. Isso foi tudo da linha de frente ao norte do Siversk Donetsk. Vamos ao sul rumo a Siversk. E lá temos uma nova geolocalização de Platonívka, desta vez do centro. Ou seja, agora por vários dias seguidos, temos geolocalização em Platonívka. Os russos agora definitivamente têm uma influência significativa dentro da localidade. Também é possível que a localidade já tenha sido tomada. Não posso confirmar que ela ainda está sob controle ucraniano. Os russos possivelmente já estão avançando em Platonívka, o que ameaçaria seriamente a linha de suprimento aqui em direção a Siversk e, efetivamente, provavelmente começariam a cortá-la cada vez mais. A situação persiste em Siversk, com russos entrando na área nordeste. Isso ocorre neste ponto. Soldados russos foram vistos nas primeiras casas no Nordeste. Por outro lado, os ucranianos também tiveram êxitos. Temos soldados ucranianos ao sudeste disso. Essa é uma região onde os russos estiveram recentemente. Então, pelo menos aqui, os contra-ataques locais foram bem-sucedidos ou as infiltrações russas nessa área foram repelidas. Mesmo assim, russos foram vistos de novo em Svanivka. Vimos isso aqui novamente, saindo da área de Svanivka. Nas últimas semanas, tivemos repetidas vezes geolocalização e nos últimos dias, vários dias seguidos na borda norte. Ou seja, podemos supor que Svanivka agora não se trata mais apenas de infiltrações. A localidade provavelmente já é considerada como disputada e, portanto, também é de se supor que Kuzminivka, que fica ao sul, também não está mais sob controle firme ucraniano. Pelo menos é o que isso indica, como eu disse, a menos que os russos venham dessa direção. A pressão sobre Siversk pelo sul segue aumentando. Foi isso que ocorreu na região de Siversk. Vamos para Kostiantynivka e lá os ucranianos continuam realmente em Oleksandr Shultyn e em Bilahora. Isso foi geolocalizado aqui e aqui nesses pontos. Vou mostrar para você no mapa, que o Deep State Map se mostra extremamente preciso nessa região. Um foi aqui e o outro foi aqui. Ou seja, os ucranianos realmente continuam resistindo nesses locais. Além disso, a oeste disso, em Ivanopilha, novamente um soldado russo foi avistado, mais uma vez na parte oeste da localidade. A pressão sobre Ivanopilha cresce rapidamente. Até que ponto os ucranianos ainda têm controle sobre o local, especialmente sobre toda a localidade, está cada vez mais em dúvida. Além disso, os russos foram geolocalizados ao sul disso, em Klebanbuk, em uma nova posição. Temos isso aqui. Lá, um soldado russo foi quase atacado por ucranianos perto do reservatório. Ou seja, podemos efetivamente dizer que uma ligação terrestre com as tropas ucranianas que possivelmente ainda restam ao sul do reservatório provavelmente foi cortada. Foi isso aqui, nesta região. Também recebemos uma informação do lado ucraniano do Conselho Municipal de Kramatorsk, e este informa que os russos teriam usado Smerch para bombardear a cidade. Smerch é uma arma de saturação. Eu a chamei aqui rapidamente. Smerch é uma arma de saturação, um lançador múltiplo de foguetes, mesmo que aqui, por algum motivo, seja chamado de sistema de defesa antiaérea.
Quando uma cidade é bombardeada com um lançador múltiplo de foguetes, especialmente uma cidade que não está na linha de frente imediata, mas sim a dezenas de quilômetros atrás da linha de frente. Então fica claro que não há justificativa militar para isso, já que a cidade não foi evacuada pelos civis ucranianos, mas ainda há uma população substancial lá. Segundo o Conselho Municipal de Kramatorsk, também houve mortos no local. E isso, obviamente, seria um crime de guerra. Isso foi da região de Kostiantynivka. Na direção de Dubropilja, temos novamente uma geolocalização russa em Chachov. Aqui, neste local, na parte sul de Chachov, soldados russos foram novamente geolocalizados. Aqui, neste local. Ou seja, a área disputada ela provavelmente deve ser expandida, mais ou menos assim. Em direção a Pokrovsk, os russos tiveram novamente avanços em Rodinsk. Nós os temos aqui na parte norte, a área construída, uma geolocalização, ou seja, Rodinsk já não está totalmente sob controle ucraniano e continua sendo muito importante, por causa da estrada que passa pela borda oeste da localidade e leva diretamente ao bolsão de Mirnograd e Pokrovsk. E ao mesmo tempo isso não ameaça só o abastecimento do sul. Porque vemos aqui que até mesmo o mapa Deep Steppe pró-ucraniano praticamente já declara o fechamento do bolsão. Além disso, também temos novas geolocalizações dos russos ao sul disso ao longo da estrada, o que significaria que Mirnogrado e Pokrovsk estão praticamente, efetivamente separados um do outro, já que os russos já foram avistados lá também. Tudo isso também foi confirmado pelo lado ucraniano. Temos aqui um soldado ucraniano que diz que Pokrovsk está completamente perdido e que, entre outras coisas, menciona que a situação lá é catastrófica. O trecho pelo qual se pode recuar de Mirnogrado tem 1,8 km. Ele mostra aqui, ou seja, em algum lugar por aqui, ele chama isso mais ou menos de passagem. Aqui vemos 1,25, mas como disse, é uma área disputada. Ou seja, isso é tudo o que resta. Como seria possível recuar? Aqui, ele diz que as forças ucranianas continuam não recuando. Não há rotação lá, eles deixam, as pessoas continuam no local. Os soldados às vezes passam centenas de dias sem rotação, frequentemente entre 300 e 400 dias, ou seja, um ano inteiro. E por isso a situação lá é totalmente catastrófica. Então toda essa situação, a situação no cerco de Mirnogrado e Pokrovsk está se tornando cada vez mais catastrófica. Não há outra forma de descrever. Segundo as informações, os ucranianos ainda não receberam ordem de retirada. Isso significa que a posição aqui, por exemplo, em Sushi Yar, ainda conta com soldados ucranianos, que estão cada vez mais distantes de uma possível rota de fuga desse cerco. Enquanto os contra-ataques ucranianos do norte tiveram algum sucesso por um tempo, os russos agora estão gradualmente reconquistando as áreas que os ucranianos haviam libertado e, ao mesmo tempo, aumentam ainda mais a pressão sobre a última abertura do cerco. Então a situação aqui é simplesmente catastrófica. Em Pokrovsk ainda temos uma notícia de Udachny que fica aqui, neste ponto. Existe uma instalação industrial diretamente ao norte do local. E lá existe um vídeo mostrando como forças especiais ucranianas combatem um soldado russo com um drone. O prédio onde ele havia se abrigado, ou seja, a presença russa aqui, foi novamente confirmada. Com isso, a probabilidade era muito alta de que o Dashner já estivesse sob sólido controle russo há muito tempo. Para o meu volume de trabalho, é importante que eu tire pausas assim como preciso cuidar da minha saúde. Antes eu começava com café e trabalho. Agora reservo alguns minutos para preparar corpo e mente. Ao acordar, antes de ligar o computador, tomo meu AG1. Não importa se é o sistema imunológico, energia, digestão ou foco, o AG1 me ajuda a estar preparado. Principalmente agora, na época mais fria do ano, quando a gente recebe menos sol, fica doente com mais frequência e o corpo precisa de mais apoio. Isso se tornou uma rotina para mim. AG1 é meu suplemento diário com mais de 70 ingredientes de alta qualidade, incluindo vitaminas, minerais, fitoquímicos, fibras e culturas vivas de bactérias. Tudo em uma porção, em vez de meia dúzia de cápsulas. O que é importante para mim é que o AG1 é baseado em mais de 15 anos de pesquisa
e foi estudado em 4 ensaios clínicos, incluindo estudos randomizados e controlados por placebo. Esses estudos mostram que os nutrientes do AG1 são absorvidos especialmente rápido e podem aumentar em até 10 vezes o número de bactérias boas no microbioma intestinal. Isso é comprovado cientificamente. Além disso, o AIGA1 é certificado pela Kroner List e pela Informed Choice. Cada lote passa por testes em laboratórios independentes, incluindo para metais pesados, alérgenos e contaminações. Isso gera confiança, especialmente quando você usa produtos diariamente. Agora tem oferta especial. Quem comprar pelo meu link Drinkagum com o MXXta e assinar uma assinatura mensal, recebe o pacote exclusivo de Black Friday no valor de cerca de 87 euros de graça. Inclui a bolsa de academia AG1 limitada, vitamina D3 com K2 e kit de boas-vindas. A bolsa esportiva só está disponível em novembro e enquanto durarem os estoques. Com design verde e off-white em lona, alças de algodão, ideal para academia, escritório ou para levar onde quiser. Vitamina D3 com K2 complementa bem o AG1 ainda mais na falta de sol. Ela fortalece ossos, dentes, imunidade e tem dosagem flexível. A assinatura, como sempre, é sem custo de frete. Pode ser pausada ou cancelada de forma flexível e, claro, tem garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Não posso afirmar com certeza se meu bom sistema imunológico e minha rápida recuperação após longos dias de trabalho se devem exclusivamente ao AG1, mas tenho a impressão de que ele me apoia de forma confiável. Se quiser testar o AG1, acesse www.drinkag1.com/MXXte e garanta a oferta de Black Friday enquanto durarem os estoques. Vamos continuar com a região de Mechoa, e lá temos uma nova geolocalização de soldados russos em Novopavlivka, que fica aqui neste ponto ao sul novamente. Ainda não está claro até que ponto os russos conseguiram se consolidar em Novopavlivka. Definitivamente ainda temos presença ucraniana lá, mas agora a presença russa em Novopavlivka é confirmada quase todos os dias. Ou os russos estão recebendo reforços constantemente, ou seja, conseguem trazer mais soldados para Novopavlivka, ou então eles já conseguiram se estabelecer pelo menos em parte lá. As geolocalizações indicam isso. Em direção a Pokrovsk, temos uma geolocalização, e soldados russos foram vistos em Tychy. Isso fica um pouco distante da linha de frente confirmada, vários quilômetros nesse ponto. Mesmo considerando a zona cinzenta, ainda restam cerca de 5 quilômetros que os russos possivelmente avançaram aqui. No entanto, nessa área, é apenas um soldado que aparece, mostrando sua bandeira. Ou seja, isso aqui, com grande probabilidade, é apenas uma infiltração, o que não significa que os russos tenham se consolidado ali, mas possivelmente apenas mais uma vez. Apenas uma ação realizada pelo lado russo para primeiro satisfazer os superiores. E claro, também para a guerra psicológica. Porque, se do lado ucraniano entenderem que Taiki foi tomada, por exemplo, os soldados ucranianos aqui ficariam preocupados em serem cercados e talvez se retirassem. Esse também é um dos motivos pelos quais os russos continuam fingindo com infiltrações que tomaram localidades, mesmo quando não as tomaram. Mas isso não muda o fato de que eles estão avançando ao longo desse setor da linha de frente, por volta de Pokrovsk, ou seja, mais ou menos nessa área da linha de frente. Nesse setor, os russos ainda têm vantagem. E assim, de Rujapole, dessa região, temos geolocalização aqui da localidade de Satia. Lá temos os russos praticamente por toda a área da localidade, até a instalação agrícola a oeste dali. A indicação de que Satia provavelmente foi tomada pelos russos e agora está sob o controle deles. A situação lá também está se tornando cada vez mais crítica. Temos aqui Suspline, o meio de comunicação ucraniano que conversou com soldados que permaneceram anônimos. E eles dizem que, em parte, alguns soldados já estão isolados lá e perderam a conexão com o restante. Então, mesmo em Rujapole, o avanço russo colocaria os ucranianos sob enorme pressão. Nós conversamos sobre o fato de que os russos estão avançando constantemente aqui e, principalmente, atacando as posições ucranianas pelo flanco. Essas posições estavam voltadas ao sul, pois os russos tiveram sucessos inesperados nessa região. A maioria das posições ucranianas também está direcionada para o sul. A linha de frente segue sob pressão, e a oeste disso também tivemos mais um sucesso russo ao sul de Urikiv.
Nesse ponto, os russos foram vistos na localidade de Novodanilivka. Lá ocorreu um ataque mecanizado que permitiu aos russos avançar aqui em Novodanilivka, nessa localidade que fica diretamente ao sul de Urikiv. Assim, os russos avançaram mais nessa área do que antes da contraofensiva ucraniana no verão de 23, pelo menos temporariamente nessa direção. Se conseguiram se estabelecer lá, ainda não está claro. Se olharmos para a situação geral, ela permanece amplamente inalterada. Os ucranianos estão sob forte pressão ao longo do eixo de Pokrovsk até Rujapole. Também não é evidente no momento que haverá alguma mudança lá. O avanço russo é lento, mas foi confirmado 2 vezes. Os russos conquistam quase todos os dias mais uma localidade e avançam continuamente, mais ou menos na direção de Novomykolivka. Com Rujapole, eles estão em um ponto onde estão cada vez mais cercando Rujapole e cortando a logística. Assim, aqui também, os ucranianos em breve terão que escolher se vão recuar ou correr o risco de serem completamente cercados. O cerco em Mirnogrado ou Pokrovsk é uma verdadeira catástrofe. Os soldados ucranianos relatam que estão isolados lá. Atualmente, não parece que os ucranianos vão recuar. Resta observar como isso vai se desenrolar. Recebemos do soldado que relatou isso também a informação de que soldados estão no local há 300 a 400 dias, e na verdade isso parece completamente irrealista e totalmente insano. São números raramente ouvidos nem na Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim verdadeiros. No Militar e História, com Thorsten Heinrich, há um soldado ucraniano que permaneceu 471 dias na mesma posição, sem rotação. Isso é inimaginável. A carga humana a que esse soldado foi submetido e, acima de tudo, ele aparentemente sobreviveu a tudo isso sem danos. E ele ficou tanto tempo nessa posição que precisou aprender a andar ereto novamente, porque isso não era possível para ele naquele espaço extremamente apertado. Ou seja, aqui temos números que são realmente quase inimagináveis. Se imaginarmos que alguém ficou efetivamente, ou seja, 1 ano e meio em uma trincheira, em uma posição na linha de frente. Ele também relata que, por exemplo, era extremamente difícil melhorar essa posição de qualquer forma, porque no momento em que você aumenta o buraco em que está, a terra é removida. E os russos percebem isso imediatamente e podem atacar você. Por isso, era preciso planejar com extremo cuidado qualquer mudança de posição, de modo que os russos não percebessem. Os ucranianos dizem ter derrubado um Mi-28, antes identificado como Mi-8, e isso também é relatado aqui. O abate ocorreu a 120 quilômetros da linha de frente. Vemos o drone aqui, como ele voa e depois mergulha em direção ao helicóptero abaixo dele. Na verdade, se observarmos, não é um Mi-8, mas sim um Mi-28 helicóptero de combate. Isso foi geolocalizado aqui, neste ponto, ou seja, fora do território ucraniano, a leste dele. Dizem que foi com uma AVP, isso foi divulgado. No entanto, existe uma segunda perspectiva de câmera que supostamente mostra isso. E aqui podemos ver o helicóptero voando, e aqui vemos a VP-1. E ainda assim, a gravação acaba quando o drone quase voa sobre ela, como vemos aqui. Essas são as estações de armas laterais do helicóptero. Então isso é claramente um Mi-28 e não um Mi-8, mas vamos ver. A gravação da câmera não confirma o impacto, portanto não posso confirmar que ocorreu. Porque esperaríamos que, se houvesse um segundo drone atrás filmando tudo, ele também nos mostraria como o drone atinge o alvo. Isso sugere que pode não ser verdade. Do lado ucraniano, foi anunciado um sucesso que não condiz totalmente com a realidade. Nós já observamos isso várias vezes e também falamos sobre o fato de que é normal, em guerras, às vezes avaliar uma situação de forma um pouco mais positiva do que ela realmente é. E é por isso que aqui no canal não acreditamos completamente em nenhum dos dois lados, mesmo que fique claro que, do lado russo, a verdade é tratada de forma muito mais flexível. Agora temos notícias sobre a guerra híbrida. Avistamentos de drones sobre a base aérea holandesa, ou seja, continuam os avistamentos de drones. Os holandeses tentaram abater os drones, mas não conseguiram. Eles não fazem ideia de onde eles vêm. A Rússia ainda rejeita até o plano de 28 pontos. Por exemplo, o vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Duma, Alexei Chepa, disse que as condições da Rússia ainda precisam ser totalmente cumpridas. Ao mesmo tempo,
Ouvimos de Donald Trump que o plano não é definitivo e que ainda se pode mudar algumas coisas. Isso também é enfatizado por Marco Rubio. E agora também se diz que o prazo, o ultimato dado à Ucrânia para concordar, também pode ser adiado. Keith Kellogg, ainda enviado especial, e Marco Rubio destacaram a importância das garantias de segurança, deixando claro que não querem repetir acordos como o Memorando de Budapeste ou o Acordo de Minsk, considerados ineficazes, e que sejam usados pelos russos para melhorar sua própria posição. Por isso, são considerados causas essenciais do conflito atual. Ao mesmo tempo, as garantias de segurança no atual rascunho ainda não são fortes o suficiente. Isso também é mencionado e reconhecido por representantes do governo dos Estados Unidos da América, por exemplo. Está sendo considerada a suspensão ou elevação do limite de tropas. Então, do lado americano, reconhece-se que os ucranianos precisam ser capazes de se proteger. Também há especulações sobre a possibilidade de que Tomahawk possam ser fornecidos após o fim da guerra para melhorar a posição e dar aos ucranianos uma capacidade de dissuasão. Tudo isso é interessante porque, no momento, ainda há muitas perguntas em aberto. Até agora não está claro quem é o autor desse plano. No vídeo sobre o plano, eu disse que há indícios de que o plano foi originalmente escrito em russo e apenas traduzido, que certas formulações indicariam isso. Isso foi confirmado por porta-vozes russos, então isso parece ser verdade. Senadores dos Estados Unidos da América afirmam que isso é mais uma lista de desejos da Rússia. A grande questão é, os Estados Unidos da América só adotaram a lista de desejos russa? As exigências dos Estados Unidos da América são tão próximas aos desejos russos que parecem uma lista de desejos da Rússia? Marco Rubio teria ligado para senadores e dito: "Ei, isso é só a lista de desejos russa, está tudo certo." E representantes do governo dos Estados Unidos da América, ao mesmo tempo, declararam o plano como sendo um plano dos Estados Unidos da América. O vice-presidente Vance e a porta-voz da Casa Branca afirmaram que esse era o plano dos Estados Unidos da América, enquanto o senador Rounds disse que a proposta era da Rússia, não dos americanos. Eles não compartilharam o plano, ele foi vazado. Depois, o Ministério das Relações Exteriores e Marco Rubio reafirmam: esse é o plano dos Estados Unidos da América. Até agora, ninguém sabe o que realmente ocorre. Pelo menos, isso não é dito publicamente. Donald Tusk diz de forma elegante: podemos discutir sobre isso quando soubermos quem realmente escreveu o plano. Isso já é uma pista suficiente e alarmante sobre o caos no governo federal. Porque ainda não está claro, é o plano dos Estados Unidos da América ou não? Afinal, quem está mentindo? Alguém está mentindo ao dizer que isso não é o plano dos Estados Unidos da América, mas é. Ou então é o plano dos Estados Unidos da América, e ao mesmo tempo espalha-se até mesmo para os senadores que não é o plano dos Estados Unidos da América, porque a questão também é formulada nos 28 pontos, como se os Estados Unidos da América estivessem fora da OTAN. Os Estados Unidos da América, por exemplo, deveriam mediar entre a OTAN e a Rússia. Depois pergunta-se por que os Estados Unidos da América fariam concessões da OTAN aos russos como uma renúncia permanente à ampliação. Então, nos 28 pontos, não está escrito apenas que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, mas de forma geral que a OTAN não vai se expandir. Então, sei lá, também a entrada do México também estaria fora, mesmo sem afetar diretamente os russos. E aí a gente se pergunta, na verdade, por que existem tantas concessões assim em relação aos russos? Já os europeus criaram um plano de 24 pontos como contraproposta, baseado nos 28 pontos. Esse plano merece uma análise, mesmo que a Rússia já o tenha rejeitado. Vou fazer essa análise no canal Extra, que vou deixar o link aqui neste ponto, caso eu não esqueça. Lá, cerca de 2 horas após esta gravação, o vídeo será publicado, onde vou discutir o plano dos europeus junto com os aliados. Na realidade, por assim dizer, vou expor isso. Se você tiver interesse, dê uma olhada no canal Extra, só em 27 de agosto. Com o ritmo atual, o resto de Donetsk já estaria conquistado. Ou seja, para os ucranianos, abandonar Donetsk, como pedem os russos e previa o plano de 28 pontos, não é necessário, pois isso só ocorreria em 27 de agosto se todos os avanços russos estivessem concentrados no Donbass, o que simplesmente não é o caso. Discutimos que os russos tiveram grandes sucessos nesta área e, para isso, bastaria concentrar tudo aqui,
sem precisar de avanços em outros lugares. Assim, até 27 de agosto, o restante de Donetsk poderia ser conquistado. Isso só ocorreria se fingíssemos progresso constante. Mesmo que, por exemplo, o tempo piore agora para o ataque. Os russos conseguiram aproveitar a neblina nas últimas semanas. Eles usaram a folhagem do verão para avançar. Mas em breve a queda de neve vai fazer com que se esconder fique ainda mais difícil, especialmente nos dispositivos de imagem térmica. Enquanto isso, as folhas caem e a visão dos soldados no solo melhora bastante. Enquanto, em parte, pelo menos, a neblina também desaparece, ou seja, avançar vai ficar mais lento. E ignora que aqui, naturalmente, está o cinturão de fortificações ucraniano, que de forma alguma é fácil de ser rompido. No fim, só restam dúvidas. O que está acontecendo com esse plano? Quem é o autor agora? Por que o governo dos Estados Unidos da América se contradiz? Por que contradiz os senadores? Marco Rubio declarou poucas horas depois: não, é sim o plano dos Estados Unidos da América, apesar de antes ter dito que não era. Senadores dos Estados Unidos da América ouviram Marco Rubio expor o plano dos Estados Unidos da América e apenas negam, mostrando total caos. E tudo isso só pode ser observado com espanto. Algo de bom permanece, pois o governo dos Estados Unidos da América disse que, graças a esse plano, conseguiu grandes avanços nas negociações atuais com os ucranianos. Lá é possível construir algo. E quando analisamos esse plano aqui no canal, também percebemos que, em algumas partes, ele é claramente melhor do que contratos anteriores, do que propostas anteriores. E se isso for combinado com o reconhecimento por parte de representantes dos Estados Unidos da América de que as garantias de segurança precisam ser significativamente mais fortes, então talvez, a médio prazo, haja realmente uma perspectiva de, pelo menos com esses 28 pontos como base, desenvolver algo que realmente leve à paz. Vamos ter que analisar isso e, como eu disse, no canal Extra eu vou dar uma olhada no plano europeu. Se quiser, ficarei feliz em vê-lo lá. Por enquanto, é isso para este vídeo. Na próxima quarta-feira, às 20 horas horário da Alemanha, teremos o próximo relatório de situação sobre a guerra na Ucrânia, seguido de uma sessão de perguntas e respostas. Tudo isso será transmitido ao vivo. Se quiser, faça perguntas lá. Se gostou, deixe um joinha. Isso ajuda com o algoritmo. Deixe um comentário se você tiver algo a acrescentar. Se você é novo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Por enquanto, é isso. Obrigado pela atenção e até breve. Também agradeço aos apoiadores no Patreon e YouTube. Agradeço especialmente ao Tenente Coronel Thomas Kamp e aos Tenentes Uwe de Vrenig, Nome 2 Bibi, Karsten Schultz, Sasha Horvat, Gulash Nasha, 4000 Tequila 42 Badass Lawyer, Mahamori, Robert VLB Entertainment, Janice G. Anti-Chics, Sasha Müller Cunningham e Eustress. Muito obrigado, sem vocês isso não seria possível.